Glória a Deus, bom demais, nosso devocional aqui dia a dia com o Pai. Eu quero ler com você, está lá em Romanos 8, capítulo 8, verso 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muito forte essa passagem aqui. Se você começar a ler Romanos, você vai entender que Paulo ele começou a tentar esclarecer, tentar explicar a vida na lei e a vida na graça. E ele foi aprofundando, falando sobre a herança, né, de nós como filhos de Deus. E aqui ele deixa claro que existe uma inclinação da nossa carne que ela vai contrária à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus de fato? É que eu e você vivamos uma vida direcionada pelo Espírito. E eu disse algum tempo atrás aqui que nós somos um corpo, nós somos um espírito que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Se você lembrar bem, lá em Gênesis, quando Deus fez tudo, né, quando Deus ele criou o ser humano, ele fez o ser humano, um boneco de barro, digamos assim, e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia fala claramente que a partir disso, o ser humano se tornou uma alma vivente. E quando ela fala que o ser humano se tornou uma alma vivente, ele está dizendo basicamente sobre o nosso intelecto, sobre o nosso pensamento, a nossa capacidade de promover um raciocínio lógico diante das coisas, diferentemente de basicamente todo o restante da criatura. E é exatamente essa vida no Espírito que tivemos em Deus, que Deus quer que você tenha. Porque se você lembrar bem, quando Deus passeava ali no jardim, falando com Adão, tendo um tempo, né, de qualidade, digamos assim, com Adão e Eva, ele basicamente tinha um relacionamento na base do Espírito com ele. Então, quando o homem saiu daquele jardim, ele tinha uma missão, encontrar o caminho de volta. E esse caminho de volta é exatamente em Cristo Jesus. E é exatamente essa vida no Espírito que Paulo, ao escrever aos Romanos, está dizendo, olha, você precisa buscar viver pelo Espírito. Aqueles que buscam viver pela carne não estão vivendo pelo Espírito. E o que é viver pela carne? É exatamente fazer aquilo que a sua alma deseja, a sua natureza terrena deseja. Então, quando a gente pega um espírito de um lado, a carne de outro e a alma de outro. A sua alma é aquilo que você pensa, que você raciocina, a sua carne é aquilo que você alimenta na sua natureza realmente humana, aquilo que você come, aquilo que você assiste, aquilo que você vê. Mas Deus, Ele quer que você busque Ele em espírito, que você não busque agradar a Ele apenas na sua carne. E para isso você vai precisar de um tempo de qualidade com Ele. Para isso você vai precisar buscá-lo em oração, buscá-lo em jejum, buscá-lo a partir de um relacionamento. E aqui quando Paulo fala assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, é exatamente isso que você vive todos os dias. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai sentir sono, você vai pegar uma pregação para você escutar, você não vai querer escutar. Porque a inclinação da sua carne é inimizade contra Deus. Porque Deus quer que você se alimente do seu espírito. Sabe? E quando Jesus buscava o secreto, Ele buscava em oração,
aquilo que Deus queria que ele fizesse naturalmente aqui nessa terra. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já escutou o Espírito Santo falando ao seu coração claramente? Quantas vezes você buscou, você sentiu e escutou Deus falando claramente aquilo que era para você fazer? Sabe, a gente tem uma dificuldade em escutar Deus. Mas a gente tem uma dificuldade de escutar Deus porque exatamente a gente naturalmente vive isso daqui. A gente quer alimentar somente a carne. A gente quer alimentar somente a nossa natureza humana. Eu quero motivar você. Comece a falar com Deus em pequenas situações do seu dia a dia. Quando você estiver ali no seu trabalho, quando você estiver indo para o seu trabalho, no carro, quando você estiver indo conversar com alguém, fechando algum negócio, sabe? Comece a buscar essa sua natureza espiritual. Fala, Pai, fala comigo. Eu preciso alimentar a minha vida a partir do meu espírito, não apenas a partir da minha carne. Sabe, não espere que Deus venha e fale com você de uma maneira sobrenatural. Entenda que a sua natureza espiritual tem uma conexão direta com Deus. E se você começar a buscar isso nas pequenas coisas, Ele vai te acrescentar mais e mais e mais. Quando a palavra fala, olha, seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei, a gente tem uma noção, a gente tem uma perspectiva que Deus está falando, a palavra está falando exatamente sobre dinheiro, sobre posses, mas isso também quer dizer da sua vida no Espírito. Sabe, o Espírito Santo que habita em você, ele fala pequenas coisas, mas não na sua alma, não na sua carne, ele fala no seu Espírito. E quando você é fiel àquilo que ele fala, ele vai falando mais, ele vai falando mais. Acontece que na nossa natureza terrena, nossa natureza carnal, a gente muitas vezes, nós não damos atenção àquilo que o Espírito Santo fala. E aí você deixa passar batido, você nem checa se realmente foi Deus que te falou. Às vezes o Espírito Santo, ele fala algo para você sobre alguma pessoa, que você precisa ligar, que você precisa orar, que você precisa buscar. Às vezes ele vai falar algo sobre o seu trabalho, mas você não percebe claramente. Por quê? Porque você está tão envolvido nas coisas da sua carne, você está tão envolvido nas coisas que você precisa de fato resolver, que você não dá atenção a uma pequena voz que está lá no seu coração dizendo, olha, olhe para isso, faça aquilo. E você vai deixando passar. Mas essa palavra é exatamente para você reposicionar a sua vida, para a sua vida no Espírito. Sabe, pequenas coisas que Ele fala para você vão fazer diferença, vão agregar no seu dia, vão agregar na sua vida. Sabe, às vezes um pensamento errado que você está tendo, um pensamento intrusivo, às vezes um pensamento de uma forma errada, uma perspectiva errada que você está tendo de alguma coisa. E o Espírito Santo, ele vem e dá um toque em você. Sabe, eu escutei uma pregação uma vez do Luciano Subirá, ele falando muito sobre como escutar a Deus. Ele falava muito sobre esses toques do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá. Às vezes, um pequeno detalhe, olha, você esqueceu a carteira, você esqueceu a chave, olha, não vire nessa rua. E a gente acha que são pensamentos nossos, e a gente acha que são pensamentos naturais. Pode ser que seja o Espírito Santo te alertando para alguma coisa. E quando você dá uma resposta para aquilo que você ouviu, ele vai acrescentando cada vez mais. E essa inclinação, que é a palavra que fala, a inclinação da carne em inimizade contra Deus, você vai posicionando, porque você vai vendo pelo Espírito. E aí você não vai tendo dúvidas mais que é Ele que fala ao seu coração. Então comece a pedir para Ele, Deus, fala comigo. Fale comigo de uma maneira clara. Talvez você vai ter sonhos. Talvez você vai ter uma visão aberta das coisas. Você vai enxergar lugares, você vai ver, você vai sentir coisas que você não sentia. Talvez você vai escutar coisas que você não ouvia. E essa vida no Espírito que você precisa ter, para quê? Para de fato agradar a Deus. Porque aqui a palavra fala, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. E muitas vezes, por um viés religioso, a gente acha que aqueles que estão na carne são basicamente pessoas que fazem práticas que nós cristãos não fazemos. E de fato é. Mas eu quero aprofundar com você nisso aqui. Sabe, se você viver sempre na carne, sempre no seu natural, sempre no seu intelecto, aquele intelecto que Deus te deu, quando você se tornou uma alma vivente, você não vai conseguir agradar a Deus. Então comece a viver pelo Espírito.
aprofundar pelo Espírito. Sabe, chegue nos lugares, levante a sua mão no seu ambiente de trabalho, levante a sua mão e fala: Deus, eu levanto aqui um altar de adoração. Eu levanto aqui um altar de adoração e que o teu Espírito Santo venha direcionando as coisas aqui nesse ambiente hoje. Que eu comece a ver as coisas pelo Espírito, Pai. Comece a pedir isso para Deus. E eu tenho certeza que quanto mais você responder isso de uma forma positiva para Deus, mais Ele vai te dar. Mais sensibilidade espiritual Ele vai te dar. E quem vai ganhar é apenas você. Quem vai crescer em Deus é você. Quem vai entender as coisas pelo Espírito é você. E você vai ver coisas que as outras pessoas não veem. Mas você vai ter a paz que muitas pessoas esperam. Você não vai mais viver lutando pela sua natureza terrena, porque você vai ter uma convicção de que Deus está habitando dentro de você e que Ele vai falar dentro de você cada vez mais. E aí então você vai poder viver aquilo que a palavra diz, que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo já está dentro de você. Então que a partir de hoje você não lute mais contra a sua natureza terrena, que você viva de fato a sua vida no Espírito. Deixe Ele falar com você, deixe Ele aumentar a sua sensibilidade espiritual, deixe Ele falar ao seu coração da maneira que Ele quiser. Seja em visões, seja escutando, seja tendo sensibilidade, seja tendo sonhos. Sabe, porque aqui fala claramente: não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele lá no finalzinho, não no final dessa carta, mas ele fala que se você viver no Espírito, você vai agradar a Deus. Basicamente, em outras palavras. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você lembra dessa passagem? É basicamente isso. Para você agradar a Deus e ter o desejo do seu coração satisfeito, você precisa andar no Espírito. Sabe, isso não é ser religioso. Isso é aprofundar no seu relacionamento com Deus. Amém? Que essa semana você flua nessa vida do Espírito. Peça a Ele sensibilidade. Peça a Ele aprofundamento nele, na palavra dEle. E onde você chegar, você vai começar a ver o mundo de uma maneira diferente. Não que isso vai ser ruim, pelo contrário, Ele vai te dar discernimento e sabedoria para você transitar em todos os lugares. Amém? Eu quero orar com você, pela sua casa, pela sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento, meu Pai. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva, é pura, é eficaz, Deus. E a Tua palavra diz que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino que foi escrito. Que a gente aprenda cada vez mais no Senhor, Papai. Que o Senhor nos dê essa vida no Espírito. Uma vida, Pai, onde o Senhor tem liberdade para falar, onde o Senhor tem liberdade para mostrar. E uma vida que a gente não fique lutando, Deus, lutando contra nós mesmos, mas que a gente seja movidos, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Dê para essa pessoa que está me escutando, Deus, essa sensibilidade espiritual, para que onde ela chegar, ela tenha certeza, Deus, de que o Senhor vai dar a direção certa, que aquele lugar precisa, que as pessoas que estão ali precisam, e que ela vai começar a se movimentar, Deus, totalmente movida pelo Senhor. Que ela escute o Senhor, que ela dê respostas positivas à voz que ela vai escutar no seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de respostas, que essa semana seja uma semana de boas notícias, Pai. Que essa semana seja uma semana, Deus, onde coisas que estavam paradas há muito tempo, elas venham, Pai, acontecer, elas venham se destravar, que elas venham, Deus, acontecer de fato nesse mundo, Pai. Deus, que as Suas promessas se cumpram na vida desse irmão, dessa irmã que está me escutando. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Bênção demais, glória a Deus. Ó, daqui a pouco essa palavra vai estar lá no Spotify para você. E daqui uns dias nós vamos começar a colocar tudo lá no YouTube da igreja também, Elevar. Então fique atento aqui aos nossos avisos. Amém? E a mensagem do culto de ontem, que foi poderosa. Quem estava lá sabe o tanto que foi lindo, poderoso. Uma mensagem sobre o Evangelho do Reino dos Céus, um Evangelho prático, onde a gente fez
um link sobre a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus. Eu vou colocar no Spotify também aqui daqui a pouco essa palavra de ontem. E a palavra de ontem também já vai estar no YouTube, que nós gravamos ontem. Então, que você viva esse evangelho prático, vale a pena você escutar, vale a pena você ser edificado com essa mensagem ontem. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, sua casa, seu dia, sua semana, que seja de fato uma semana de boas notícias em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, um abraço para você.